Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Lumi Live de hoje, com um tema muito especial, como que é a ciência da felicidade. Então, hoje nós temos a honra aqui pelo Instituto Lumi de apresentar a doutora Milena Saavedra, que é especialista na ciência do bem-estar. Ela é idealizadora do Simpósio de Felicidade e Bem-Estar da Paraíba, docente no curso de Medicina, onde ministra a disciplina de Espiritualidade e Felicidade no contexto da saúde, coordenadora do projeto de extensão Felicidade Compartilhada, coordenadora do Dois Sentimentos Positivos em João Pessoa, idealizadora do @_ponto de felicidade. Ela é biomédica, mestre em patologia experimental, acupunturista, empresária no ramo da moda sustentável, @cabideatemporal.jp. Seja bem-vinda, professora Milena. É uma honra contar com a sua presença hoje aqui no nosso Alumni Live, para nós estarmos falando desse tema tão importante quanto respirar, que é ser feliz. Então, nós Isso. estamos aqui para aprender um pouquinho sobre como nós podemos melhorar a nossa autoestima e a nossa felicidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, Braiane, boa noite a todos que estão aí. Eu começo agradecendo, né, em nome da ciência da felicidade, porque realmente é muito bom a gente ver que as pessoas estão despertando para a importância do tema, um tema realmente necessário. Eu falo mais do que importante, necessário e nos tempos atuais que estamos vivenciando, né? O objetivo maior dessa live é literalmente isso: é compartilhar com todos vocês que estão aqui o que a ciência da felicidade tem a nos ensinar, né? Tem a nos mostrar ferramentas validadas, né, de alto rigor científico, de como construir uma vida mais feliz, de como construir aquela vida que a gente sonha ter, né? A vida que todo mundo falar de felicidade é algo tão maior e ao mesmo tempo tão simples, porque é a nossa razão de existir, né? Todo mundo vem em busca de ser feliz aqui nessa vida. E que bom que a gente tem uma ciência, né, que hoje nos dá insights, né, sobre isso. Eu gosto de dizer que todo o processo em relação, e não diferente em relação à ciência da felicidade, ele advém de dois passos, né? Primeiro, é da consciência de que existe uma ciência, de que existem caminhos, existem ferramentas que nós vamos falar hoje à noite, que podem nos conduzir a uma vida com mais bem-estar, com mais felicidade. Esse é o primeiro passo, ter essa consciência. E o segundo passo vem aí a nossa parte, né? Que é a prática. A gente praticar aquilo que for mostrado, validado pela ciência. E vai ser um prazer muito grande estar com vocês, sendo mediadora, né, dessa ciência tão fantástica, que na minha vida foi realmente um divisor de águas. O tema já é instigante, né? É possível aprender a ser feliz, porque realmente é possível aprender a ser feliz, sim. Da mesma forma que a gente aprende a ser engenheiro, a ser médico, a criar um novo hábito de vida, a fazer um idioma diferente, nós podemos sim aprender a ser feliz. Podemos aprender a ser felizes modulando, criando o hábito de modular o nosso pensamento, o nosso foco, onde colocar o nosso foco e modular nossas ações e, a partir da prática, colher sim uma vida com mais significado, com mais felicidade. Eu vou espelhar aqui o material para a gente poder manter um, um enredo junto. Vou só aumentar aqui para vocês me dizerem se está aparecendo aí para vocês. Abriu? Abriu. Aí, agora sim, agora está em tela cheia. Ok. Então, aí um pouco eu já falei, né? O nosso tema é possível sim aprender a ser feliz, e é o que a ciência vem nos mostrar sobre isso. E o que a gente vê hoje, por que é tão importante, né? Por que que eu comecei agradecendo ao Instituto de perceber a importância desse tema? Porque hoje a gente vive uma grande crise de saúde mental mundial, né? Muito acelerada pela pandemia, que parece que faz muito tempo, mas a gente ainda vive muitas consequências dessa pandemia. E quando a gente fala nessa crise de saúde mental, a gente olha para um contexto
onde a gente vive hoje o quê? Uma desconexão com a natureza, a gente vive uma incapacidade da gente ter conversas saudáveis, a capacidade de conseguir ouvir as pessoas de forma ativa, a incapacidade de lidar com pessoas que pensam de forma diferente da gente. Isso tem se tornado tão forte no mundo atual, e é uma das grandes causas desse grande adoecimento mental, né? E relacionar formas de como a gente pode minimizar tudo isso que tem afetado o mundo em si é salutar, é muito importante, né? Então, hoje, a gente pensa assim, eu acho que a gente veio com um pensamento meio que formado de que todo mundo já sabe como ser feliz. Ah, ser feliz é uma coisa tão básica ser feliz. Mas o que a ciência mostra pra gente que não é bem assim. A gente não sabe de forma prática e eficiente como a gente desenvolve nossa felicidade. Nós não aprendemos na escola como ser feliz. Nós não tivemos lá uma matéria de como ser feliz, de como aprender desenvolver empatia, de como aprender a ouvir as pessoas, de como aprender a lidar com as diferenças. A gente parte de uma premissa como se a gente tivesse vindo aqui já com um chip instalado, com tudo pronto de como eu já sei ser feliz. E aí, o que a gente aprende nas escolas? A gente aprende a como ter sucesso, a como ganhar dinheiro, e isso é fundamental, é claro, é óbvio, é óbvio. Mas se a gente vai entrando nesse ciclo da busca do sucesso, da busca do dinheiro, muitas vezes esse ciclo nos afasta desses fatos que eu mencionei aqui, que são tão essenciais, que infelizmente não tem matéria que ensinou para a gente essa capacidade de empatia, de gentileza, de escutativa. E hoje eu me declaro assim, literalmente muito feliz e realizada por conseguir ter essa disciplina no curso de medicina, né? Que é onde os alunos estão chegando frágeis, imaturos, num curso robusto, e começarem a ouvir: olha, vamos ver o impacto da felicidade na nossa vida, o impacto da gentileza, a ciência nos mostra isso, nos mostra aquilo, e a gente começa então a despertar, né, a possibilidade dessas pessoas praticarem cada vez mais esses atos, que eu acho que é uma das nossas missões aqui nesse mundo, não é só vir ser feliz, né? É deixar um legado bom, algo bom, né, pela nossa passagem aqui. Então, mediante essa grande crise de saúde mental, é, é maravilhoso, é lindo saber que existe uma ciência, a ciência da felicidade. Esse tal Ben Shahar é um professor da Universidade de Harvard, né? Ele foi professor de Harvard, hoje é um grande consultor, ele é o idealizador desse modelo que nós vamos apresentar hoje aqui, que é o modelo SPARE. Tal Ben Shahar, ele ficou conhecido como professor da disciplina mais concorrida de Harvard, onde ele chegou a ter mais de 1.000 inscritos para assistir a aula dele, porque os alunos diziam que quando saíam das aulas dele, saíam com insights, com dicas, e quando eles praticavam, né? Aí vem a nossa responsabilidade, quando eles colocavam em prática, eles passavam a colher mais bem-estar na sua família, no grupo de amigos, no trabalho. E Tal Ben-Shahar é o responsável por ter levado essa ciência para o mundo, para divulgar, né, e crescer a importância desse assunto no nosso meio, para a nossa vida. Eu hoje sou especialista na ciência da felicidade, Braiane falou um pouquinho da minha história, né? Eu sou biomédica de formação, mas assim, hoje eu digo e repito, já falei no começo aí, que é um divisor de águas na minha vida, a ciência da felicidade, até porque, como eu estava comentando com ela aqui, mais do que estudar para passar para as pessoas esse conhecimento, eu experiencio essa ciência, eu sinto, eu sei o tanto que ela funciona, e aí fica muito mais fácil, simples e real passar isso para as pessoas, com o objetivo de que mais pessoas se beneficiem dessa ciência. Essa ciência, ela tem um insight interessante. Em nenhum momento ela vem dizer assim, ó, eu vou ensinar você como ser feliz. Por quê? Porque se a gente pensa assim, ó, para ser feliz eu preciso chegar nesse momento ou adquirir isso, dá a impressão que a felicidade é um ponto de chegada. E ela não é. A felicidade, ela tem que estar na jornada como um todo. Por isso que eu trago essa frase. Tudo se resume a buscar a ser mais feliz. Como que eu posso obter mais felicidade nos meus dias, na minha vida, na minha rotina?
Isso sim, essa ciência grandiosa consegue nos ensinar. Aí eu vou trazer, então, essa forma de aprender a ser feliz baseada nesse método, nesse modelo, o modelo Spire, que é um acrônimo, né? Dessas palavras, dessas letras em inglês, que onde o S vem de espiritual, o P vem de físico, o I de intelectual, o R de relacional e o E de emocional. Esse método ele começa mostrando para a gente que a ciência conseguiu mostrar para a gente que a felicidade ele não consegue ser construída numa linha reta, né? Daí esse método mostra para a gente que a felicidade ela acontece quando a gente modula o nosso cérebro, modula nossos pensamentos a focar nessas 5 dimensões: espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Lembrando que em momento algum, o modelo Spire tem a pretensão de que uma pessoa fique 100% a todo instante, a todo momento, nessas 5 dimensões. Muito pelo contrário, essas dimensões elas conversam umas com as outras o tempo todo. Uma alavanca a outra o tempo todo. Mas é um modelo muito importante porque é um modelo que chama a gente para um autoconhecimento. Eu acho que o fluxo não tem como ser diferente. Primeiro veio o autoconhecimento, para depois o autocuidado, né? E aí vem as ações. Então a gente primeiro se conhece, se enxergando se avaliando nessas 5 dimensões, e é um pouquinho de cada uma delas que eu vou apresentar para vocês aqui. Vamos começar com o S, do espiritual, a dimensão da espiritualidade como caminho para a felicidade. E cada dimensão, esse modelo traz dois princípios internos. Então, consegue ter mais felicidade a pessoa que na dimensão espiritual é aquela que consegue apreciar as coisas que está vivendo no momento atual. Então, é a apreciação do presente. Consegue saborear as coisas enquanto elas acontecem. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio da espiritualidade é a busca do propósito, do sentido da vida. Então, apreciar as coisas no momento que elas acontecem parece algo tão. Ah, como assim? Ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, é uma habilidade que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Até na hora do almoço, eu costumo falar para os alunos lá no refeitório da faculdade, se passar meia hora depois que eles almoçaram, se eu perguntar o que eles comeram, eles não lembram. Porque na hora do almoço, as pessoas estão lá o quê? Atualizando as redes sociais. As pessoas não estão conseguindo mais degustar o que elas estão saboreando, o que elas estão comendo, elas colocam para dentro a comida. Elas almoçam, fazem suas refeições, fazendo o quê? Olhando o celular. Então, ele não consegue estar presente. Nós estamos perdendo essa capacidade de presença. Tamanho é a importância disso na nossa vida que tem crescido, né, como forma terapêutica hoje em dia, os processos de meditação, atenção plena, mindfulness, né, são convites a gente exercitar o nosso cérebro a conseguir a estar presente no momento presente. Algo parece que uma coisa meio boba. Como assim estar presente no momento presente? Mas é real, gente. Infelizmente, isso aqui hoje, que é considerado o maior agente estressor da nossa vida, tem nos tirado essa capacidade de estar no lugar. Nós estamos aqui, mas estamos em 1000 lugares ao mesmo tempo, em outros países, né, vivendo situações diferentes ao mesmo tempo. O outro convite à espiritualidade é a busca do sentido. A busca do sentido é vivenciar a vida de uma maneira que te inspira, saber para onde eu estou indo, por que eu faço isso, né? Pela tradição japonesa, eles chamam isso, ó, talvez alguém já tenha ouvido falar, de Ikigai. Ikigai significa a gente saber o porquê que eu levanto da cama todo dia. Qual o sentido da minha vida? Porque senão a gente vive num looping que a gente acorda, trabalha, volta, faz aquilo, faz mercado, janta, dorme, acorda, trabalha e não sabe para onde eu estou indo. Por que eu faço aquilo? Se hoje minha vida acabasse, uma das reflexões que a gente faz quando faz o curso, né? O que eu deixaria de legado? Como é que eu seria lembrada? E essas reflexões, elas são muito importantes,
Porque senão a gente vive vivendo, né? E sem conexão com o sentido próprio da vida. A espiritualidade é interessante e importante focar aqui, quando a gente se fala em espiritualidade, não tem necessariamente nada a ver com religiosidade, certo? A religiosidade, óbvio, que pode sim, de maneira até mais forte, nos conduzir à espiritualidade. Mas a pessoa, vamos falar do ateu? Um ateu por si só, ele pode ter uma espiritualidade muito bem desenvolvida, independente da religião. Então, a espiritualidade nos chama para essa duas atenção. Eu desenvolver minha capacidade de estar presente naquilo que está acontecendo neste momento e buscar a minha reflexão diária, na busca do sentido da minha vida. Qual o sentido? Que quando você consegue responder essas perguntas, você vai caminhar na sua vida com mais felicidade, porque você sabe por que você está fazendo aquilo. Então, aí, os percalços que vão acontecer sempre na vida da gente, eles são mais fáceis de ser ultrapassados, são mais fáceis de ser vencidos. Porque você sabe para onde você está indo, você tem um objetivo. Então, a dimensão espiritual nos convida a essa reflexão. E eu vou aqui para a dimensão física. E aí, tão simples falar, dimensão física é fazer exercício. Mas aí, Tal Ben-Shahar vai mais além de fazer o exercício. Tal Ben-Shahar aqui traz um tripé, que ele fala, a dimensão física entra exercícios físicos, óbvio, nosso corpo não foi feito para ficar parado, nosso corpo foi feito para movimento. Então, precisamos incluir movimento nos nossos dias. Inclui uma boa alimentação, óbvio, nosso corpo, a nossa energia, a nossa saúde vem daquilo, muito daquilo que nós comemos. E vem, sabe do quê? Da qualidade do sono. Somos uma geração atual, uma crise de sono absurda. Eu, como foi dito aí, eu sou computurista e quando eu pergunto para os meus pacientes, né, vocês dormem bem? É impressionante. É impressionante como a grande maioria não dorme bem. E quando alguns respondem, não, eu durmo bem. Aí eu vou para a segunda pergunta e falo, você dorme bem? Então me responda o seguinte: você dorme, quando você acorda bem disposto? Ou você acorda com aquela vontade, ai meu Deus, eu precisava dormir mais um pouco, estou cansada. Aí vem de novo, assustando a gente que a grande maioria acorda se necessitando dormir mais um pouco. Ou seja, mesmo aqueles que falam que dormem bem, não conseguem relaxar. Aí, só para poder a gente somar nesse pensamento aí, né? Existe uma última pesquisa que mostrou que se a gente se separa do celular às 11 horas da noite, até meia-noite e meia, o seu cérebro funciona como se estivesse olhando para o celular. Tamanha quantidade de estímulos que ele produz no nosso cérebro. Então, daí, vamos simplesmente, se eu faço uma corrida, uma maratona, meu músculo cansa. E se o meu cérebro está hiperestimulado com esses estímulos, por exemplo, do celular, ele cansa. Então, você dorme, mas ele não descansa, ele acorda cansado. Então, esse tripé, gente, saúde do aspecto físico, atividade física, alimentação saudável, qualidade de sono, ele é crucial para a nossa felicidade. Eu coloquei aí nesse slide o que eu gosto de chamar de dose. Dose são os neurotransmissores da felicidade. A dose é aquilo que é liberado quando você faz o exercício físico. O D vem da dopamina, o O da ocitocina, o S da serotonina e o E da endorfina. Eu costumo dizer para meus alunos, já tomou sua dose diária? Aí a gente sempre tem uma desculpa, né? Todo mundo, uma vida frenética. Eu não tenho tempo para ir na academia, eu não tenho condições para ir na academia. E tal, Ben Shahar fala que se você não tem condições, se você não tem tempo, mas você sabe, aí voltamos lá na primeira fala minha, da consciência de que isso é importante para a sua saúde, então faça qualquer tipo de movimento. Tá varrendo a casa? Dança varrendo a casa, põe uma música e dança. Entenda que é necessário para o seu corpo fazer algum movimento, todos os dias, o movimento que lhe for possível, mas é necessário. E quem cuida do corpo, gente, aí tá o Bechahar acrescenta mais um dado. Quem cuida do seu corpo tem que olhar também para a importância dos repousos. Porque a gente vem de uma cultura de que pensar assim, ó, é a cultura do sextou, né?
Sextou, então agora eu vou ser feliz que chegou o fim de semana e aí eu não vou trabalhar e aí eu vou descansar. Chegou férias, é hora de eu passear. Chegou final de semana, vou passear. Chegou feriado, eu vou passear. Mas a conta não fecha. Talvez Shahar chama a gente para a importância das pequenas pausas. Já existe aí N métodos, eu vou citar um aqui, talvez é um dos mais famosos aí, o método Pomodoro. O método Pomodoro, né, um italiano desenvolveu com um despertador, né, que ele fazia, ele estudava 25 minutos numa atividade, descansava 5, 25 minutos, descontava 5. Então, esse despertadorzinho, que era um formato de um tomate, daí o nome método Pomodoro, ele tocava para despertar, para você parar o que estava fazendo e descansar a sua mente. E daí vem as importâncias das pequenas pausas. E pequenas pausas pode nem ser 5 minutos, é dentro das suas possibilidades. Mas é importante. Se você está estudando, fazendo uma prova, resolvendo um relatório, alguma coisa, lembre-se, do mesmo jeito que o seu músculo cansa numa maratona, o seu cérebro cansa de pensar. Então, quando você para, você faz pequenas pausas, é tempo dele oxigenar, dele desacelerar, e com certeza você vai voltar com mais atenção. E aí vamos mais, né? Tá, então tá, então aspecto físico, eu tenho que olhar para minha alimentação saudável, para o meu sono, para poder ter um movimento. E aí, às vezes hoje a gente pode até se confundir, porque existe uma indústria, né? Uma indústria da alimentação que fala, da nutrição que fala, ó, tem que comer isso, tem que fazer essa dieta, essa. Tem uma indústria de exercícios físicos. Ó, faz essa atividade, não, mas essa não é boa para essa, faz pilates, não, pilates não é bom, tem que fazer musculação. Não, musculação não é bom, vai fazer uma meditação. E a gente fica meio perdido, né? Esse tanto de possibilidades que nos é ofertado, né? Mas aí, vamos voltar para a realidade? É muito simples. É muito simples. No final das contas, todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável, o que é saudável e o que não é. E todo mundo sabe que precisamos de movimento. Então, qualquer movimento que você faça, ele é bem-vindo para o seu corpo. A gente não se perder no meio de tantas possibilidades e ficar confusa, eu não consigo nem me definir. Mas eu preciso ter hábitos saudáveis. Se eu quero ter felicidade, bem-estar e saúde, eu preciso ter hábitos saudáveis. Esses hábitos saudáveis, eles têm que ser implementados o quanto antes na minha vida. E de mim dependem esses hábitos saudáveis. Eu implementar eles na minha vida, né? A prática do repouso é um grande convite, lembrar das pequenas pausas. A prática do repouso, ela vem alinhado ao movimento. Então, se eu não consigo. Agora, uma coisa importante, a gente vem de um conceito muito assim, né? Tudo está na minha cabeça. Então tá. Então você está fazendo um trabalho e você não está rendendo naquele trabalho, aí você se culpa, achando que a sua cabeça é uma cabeça fraca, que está estressada, você não vai aprender, você não vai conseguir. A gente vê muito isso com os adolescentes, né? E aí a gente pensa que tudo está aqui. Mas a gente tem que lembrar que somos um ser integral. Nosso corpo inteiro ele é um sistema único. Está tudo integrado. Não tem como separar mente, corpo, mente. Então a gente tem a opção ainda de usar o nosso corpo a nosso favor. Então, por exemplo, imagina assim, você está num dia mal-humorado, passou irritação, o seu pensamento, ele vai ficar naquilo que está te chateando, naquilo que te perturbou, naquilo que está faltando. E aí, só você ficar pensando assim, não, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo, você não vai conseguir. Muitas vezes você não vai conseguir. Aí o que você pode fazer? Pode usar o seu corpo para te ajudar a sair desse local, aonde você está preso nas dificuldades daquilo que falta. Como? Tá no dia irritado, tá no dia cansado, faça algo salutar de movimento para o seu corpo. Por exemplo, vamos falar assim, vai fazer uma caminhada a passos largos, respiração no meio de uma floresta. Eu posso eu posso assim, ó, com certeza dizer que você vai fazer essa caminhada e você vai voltar diferente. Sabe o que vai acontecer nisso? Você está usando o seu corpo para mudar os seus pensamentos. Aqui eu moro em João Pessoa e às vezes quando eu estou nesse dia atordoado, eu falo, vamos dar uma volta de bicicleta na praia? Vamos. Por quê? Andar de bicicleta na praia é tanta gente que se você não estiver focado ali naquela bicicleta, no momento ali, você vai trombar, você vai bater, você vai ser atropelado. Então, nessa hora, você não tem como pensar no seu problema. Você só pode pensar em guiar a sua bicicleta. Enquanto isso, o seu cérebro descansa.
você volta melhor. Até porque, gente, um dado muito importante da ciência da felicidade, a ciência da felicidade, ela é pautada em três grandes ciências: a psicologia positiva, a neurociências e a ciência das emoções. E a neurociência, ela já nos mostrou que o nosso cérebro, e ao contrário do que a gente acredita, que a gente vive aquele chip instalado, que eu já sei tudo como ser feliz, que eu não preciso aprender isso, é o contrário. O nosso cérebro, ele não foi programado para nos ajudar a ser feliz. Ele não foi programado para isso. Nosso cérebro é programado para nos manter no modo sobrevivência. Então, nosso cérebro foi programado para manter, na evolução da espécie, nosso cérebro evoluiu prestando atenção naquilo que falta, nos perigos, naquilo que não deu certo. Então, esse vai ser o local normal aonde o seu cérebro vai estar em estado automático. E aí vem de novo a, a grande maravilha dessa ciência. Porque se eu sei que o meu cérebro, de forma natural, e não é o meu de milena, não é uma coisa minha, isso é do ser humano. Então, de uma forma natural, ele vai focar naquilo que não está dando certo, mas eu sei que tem uma ciência que me ensina insights de como eu sair desse lugar. Deixa eu praticar algumas ações que ela me ensina, como por exemplo essa, deixa eu fazer uma caminhada num lugar diferente, deixa eu focar numa coisa diferente, para que meu cérebro saia desse lugar. Porque depois, no automático, ele vai voltar para aquele lugar da falta, aonde eu não estava dando certo. Então, isso é usar o quê? O nosso corpo, a nossa parte física, em favor da nossa mente, em favor da nossa felicidade. Lembrando que tudo no nosso corpo é um sistema integrado. Um afeta o outro. E aí, de novo, eu volto a lembrar, né, que essas cinco dimensões, elas conversam uma com as outras o tempo todo. Então, eu uso uma dimensão física, fazendo um movimento, fazendo uma atividade, e isso vai reverberar o quê? Na minha dimensão espiritual, na minha dimensão emocional, que nós vamos chegar lá mais para frente. Então, todas essas dimensões conversam o tempo todo. Vou aqui para a dimensão intelectual. E é interessante, mas intelectual. Bom, vamos lá. O primeiro dado é que a ciência da felicidade nos diz que não existe nenhum trabalho que comprove que uma pessoa com QI mais elevado, com coeficiente de inteligência mais elevado, tenha capacidade e habilidade para ser mais feliz. Não existe esse dado, certo? Então, o fato de você ser uma pessoa com QI elevado não garante sua felicidade. Então, da onde vem essa parte intelectual? Vem da sua habilidade, da sua capacidade de fazer boas escolhas. E aí entra, hoje nós sabemos já, nós temos as múltiplas inteligências, né? A inteligência contemplativa, né? Aí eu coloquei, como eu disse, eu não só estudo a ciência da felicidade, eu estudo, pratico, experiencio e tento passar para as pessoas, para que mais pessoas se beneficiem disso, né? Então, aqui, de uma forma figurativa, mas tá aí, tem uma foto minha aí tomando um banho de um riacho, e isso foi um banho de natureza. O que é um banho de natureza? Um banho de natureza é um dia que eu tirei para me conectar, né? Eu fui no local que estava oferecendo esse banho de natureza, fui eu e meu marido, nós fomos lá para relaxar e passar um dia em conexão com a natureza. Não tem como você voltar igual. Não tem. A sua conexão ali, ela é espiritual, ela é física, porque ela é movimento. E nisso você volta diferente. Isso é fazer boas escolhas. A dimensão intelectual, ela vem, uma coisa que ajuda muito a gente, sabe o que é, gente? É ser curioso. Aguce a curiosidade de você de buscar algo novo. Nós somos seres racionais. O nosso cérebro, para poder expandir, para ele poder conseguir extrair o que é de melhor dele, ele precisa de desafio. Vamos imaginar assim, você trabalha 10 anos no mesmo local e você faz há 10 anos a mesma coisa. Chega num momento que você quer mudar, e você muda quando? Quando você vê que você não se sente mais útil, que você não aprende mais nada. Você está naquela mesmice. Isso impulsiona você a fazer algo diferente. Mas antes de chegar nesse local, já que eu estou tendo aqui a oportunidade do conhecimento, uma ciência que mostra que isso é salutar para a minha felicidade, nada mais nada mais é, importante do que a gente buscar algo que nos desafie. E não precisa ser nada muito, muito grande, viu? Ah, eu preciso fazer um mestrado, um doutorado. Não, faça uma receita nova que você nunca fez. Se desafie a fazer uma coisa diferente, né? E aí eu coloco essa foto do lado aí do meio, que há pouco tempo eu e meu marido nos desafiamos. Nunca, aqui a João Pessoa, uma cidade de praia, né? Tá correndo, tá tendo várias corridas
aqui na Orla. Aí eu encontrei um ex-aluno meu e falou, professor, a senhora não quer fazer uma corrida? Eu falei, eu nunca corri não, mas vamos, vamos. Se a gente não chegar correndo, chega andando, a gente chega, né? E chegamos. Fizemos nossos 5 quilômetros e é maravilhoso você ver que você conseguiu. E isso é o quê? É desafio. Isso é experimentar coisas novas. Isso é implementar, abrir, né? Eu acho que o componente intelectual tem muito com a abertura de mente, se permitir conhecer coisas novas, outras ciências, né? Aqui do lado eu coloquei uma imagem de uma pessoa lendo. A leitura te leva para lugares fantásticos. Eu recentemente ganhei um livro que me chamou atenção, foi de uma professora que inclusive mais para frente, talvez ela esteja com a gente aqui no curso, a professora Fatini, e ela me presenteou com um livro que chama O Livro da Bruxa. Olha, quando ela me deu aquele livro, não, o livro da bruxa, né? Bom, já me instigou pelo nome, falei, vamos conhecer o que é esse livro. E fazia tempo esse ano eu não tinha lido nenhum livro. E foi maravilhoso. Queria entender, primeiro quando eu recebi o livro, falei, bom, existe um motivo para ela ter me escolhido para me dar esse livro. Ainda mais o livro da bruxa. E eu fiquei ali. Cada página eu falei, por que é bruxa? Que de onde vai vir essa bruxa? Né? E como é que é? E a história é fantástica, fantástica. E muito em breve, já até comentei com ela, eu vou fazer até, se não escrever um livro, vou fazer um curso sobre esse livro. Mais para frente, coisas virão por aí, né? Mas isso é mostrar o quê? É abrir, se dar a oportunidade de conhecer coisas novas. Seja ler um livro, seja fazer uma receita diferente, seja ter um dia, um local desconhecido diferente. Então, isso é usar a nossa dimensão intelectual a nosso favor. Porque realizando essas ações inusitadas, né, de primeira vez, eu costumo perguntar assim nos cursos, né, nas minhas aulas, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez na sua vida? Se perguntem isso. Quando foi a última vez? Bom, eu fiz essa corrida não faz nem um mês. Então, eu consigo responder, né? Eu tomei um banho de natureza também não faz nem um mês. E eu procuro estar respondendo isso. Espera aí, vamos fazer algo diferente? Porque senão a gente faz sempre as mesmas coisas, né? Aí já vem célebres frases que dizem, né? Como que eu posso mudar algo se eu faço sempre as mesmas coisas? Fica difícil, né? Então, a dimensão intelectual é esse convite de buscar aguçar a criatividade, a curiosidade, de fazer algo diferente, se desafiar. E não precisa ser algo diferente e grande. Então, a Beixarrat trabalha muito nesse modelo com as pequenas metas. Coloque pequenas metas. Eu coloquei esse de 5 quilômetros aí, ó. E eu falei, ó, se não chegar lá correndo, chega andando, mas a gente chega. Pronto. Não tem hora para chegar, a gente vai chegando, né? Então, chegamos e pronto, né? Coisas pequenas, porque e comemorem, viu? Celebrem quando conseguirem isso, completar suas pequenas metas. Vamos aqui para a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo está aí, né? Na dimensão relacional. Todos, todos os modelos de felicidade, todos eles dão como maior preditor de felicidade os nossos relacionamentos, né? A música já diz, né? É impossível ser feliz sozinho. Aliás, quando os autores de grandes letras, né, musicais, quando escrevem suas poesias, as poesias mais tristes que eles escrevem é quando eles estão sozinhos. Nós somos seres sociáveis, nascemos para compartilhar um com os outros, somos seres colaborativos, né? Isso aqui é uma frase bíblica que diz, ó, faze tudo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre. Espalhe a felicidade no caminho alheio, o quanto possível. A gente ser útil para as pessoas, na vida das pessoas, isso é felicidade garantida. As pesquisas já mostram que fazer o bem faz muito mais, dá muito mais felicidade para a gente do que a gente fazer o bem para nós mesmos, fazer o bem para o outro. Ele é mais impactante na nossa vida. E quando a gente fala em relacionamentos, nesse mundo digital que a gente vive hoje, esses relacionamentos não têm a ver com o número de seguidores, né? Um dia eu vivi na sala de aula, foi uma cena meio assim, inusitada. Eu falei, o que está acontecendo? Os meus alunos, tudo alvoroçado, e eu tô pedindo não sei quantos, pedindo não sei quantos. Eu falei, o que aconteceu, gente? Não, professor, teve um bug no Instagram
E eu perdi não sei quantos seguidores, eu perdi não sei quantos seguidores. Eu falei, meu Deus, eles assim, conformados, nervosos, porque tinha acontecido algo e começou a cair os seguidores deles. Eu falei, meu Deus, olha o desprendimento de energia, porque o seu número lá, aquele númerozinho, diminuiu. Quando a gente fala em relacionamento aqui, a gente está falando de relacionamentos reais, a gente está falando de relacionamentos olho a olho, coisa que a gente também está perdendo. A gente tem pessoas no WhatsApp que aquela frasezinha do WhatsApp lá do status diz assim, ó, não ligue, eu não atendo. Se for urgente, né, mande mensagem. As pessoas no aniversário não se ligam mais, não se falam mais, é tudo mensagem. A gente, sem perceber, está criando esse hábito, está achando normal, né? A gente está numa era da normose, achando coisas que não são normais e chamando aquilo de normal. Então, a necessidade do relacionamento, ela é fundamental para a nossa felicidade. Talvez Shahar diz, gente, se a gente tiver que escolher uma dimensão dentre essas cinco, a gente escolhe a relacional. Ela é o maior preditor de felicidade. Porque tudo acontece nas conexões. Tudo é feito de pessoas para pessoas. Pode ter o processo que for no meio, mas tudo é de pessoas para pessoas. Então, a gente colocar afeto nas nossas relações, isso é preditor de felicidade. A gente tem uma pessoa, a gente possa ligar de madrugada e falar assim, amiga, conversa comigo porque eu não estou conseguindo dormir, isso é preditor de felicidade. E hoje, em especial, eu falo que hoje eu estou morando de uma pessoa, eu sou de Ribeirão Preto, e eu recebi aqui na minha casa, foram embora hoje duas grandes amigas da adolescência minha de Ribeirão Preto, que vieram passar 3 dias aqui comigo. E a gente se despediu hoje falando, são 3 dias tão grandes na vida da gente. É um refazimento de memórias afetivas, nossas memórias são da adolescência, agora estamos refazendo memórias, momentos significativos. Isso é fortalecedor. Isso não tem preço. Você ter pessoas que se deslocam para estar com você e que você possa interagir, pessoas com pessoas. Então, o bem-estar relacional, gente, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo do modelo Spire. Vamos aqui para o bem-estar emocional, e aqui eu gosto de falar dessa parte com a história dessa amiguinha minha. O nome dela é Valentina, conhecida como Vavá. Vavá nos deixou em 2022, com 13 anos. Ela foi, a sua infância, cometida por um câncer, né? Dá para ver aí que no meio do percurso da história dela, ela perdeu o olhinho dela. Tudo que mexe no olho da gente, no rosto da gente, na face da gente é algo forte, né? Se é em qualquer outro lugar a gente tampa, mas no rosto fica difícil. E para a gente entender um pouco que relação que eu trago ela com a dimensão emocional, eu vou ler essa frase que a Vavá escreveu num blogzinho. Ela tinha um blog chamava Luz Câmera Vavá. A mãe dela alimenta esse blogzinho ainda. E ela, quando ela tinha 8 anos, ela escreveu essa frase, ó. Não foi falta de fé, nem de amor, nem de cuidado, nem de Deus. Aconteceu. Eu tive câncer e qualquer um pode ter a qualquer momento. Gente, essa garotinha, ela traz pra gente uma reflexão na vida muito forte, né? Primeiro que dá para ver que uma criança de 8 anos tem uma espiritualidade altamente aguçada. Ou seja, espiritualidade não tem a ver com maturidade, não tem a ver com idade, tem a ver com o sentido de propósito. Ela sempre soube, ela dizia nos blogzinhos dela, que ela sabia que ela não ia ficar muito tempo aqui. Ela sabia, e ela aproveitou o sentido da vida dela, e mesmo ela passando essas emoções que não foram fáceis, né, de dor, de tristeza, de angústia, ela ainda deixou um legado de felicidade, por isso que eu levo ela nas minhas palestras de felicidade, com a autorização da mãe dela, com quem eu converso até hoje, porque ela, Vavá, deixou um legado de felicidade em meio a todas as adversidades que ela passou. E por que eu trago ela na dimensão emocional? Para a gente entender que não existe isso, a gente tem uma mania cultural de classificar emoções boas e emoções ruins, emoções positivas e emoções negativas. Emoções são emoções, elas acontecem pronto. Quem dá a valência de positivo e negativo é a gente. Todas as emoções, elas importam e elas são importantes para a nossa vida.
Primeiro porque o que nos leva a movimento é a emoção. Ela nos leva a agir. O que seria, vamos imaginar a raiva? Ah, a raiva é só ruim? Não. Sem a raiva, a gente não teria justiça no mundo. Porque a raiva é que nos movimenta a lutar por algo justo. Para não admitir uma injustiça e lutar por ela. O que seria da gente sem a tristeza? A tristeza é aquele maior convite, é onde a gente consegue parar para refletir, porque na alegria, a adrenalina está tão alta que a alegria, os movimentos, as ações da alegria que nos causou alegria, elas acontecem de uma forma tão fugaz, a gente não reflete, elas passam. A tristeza é aquela que consegue nos tocar e consegue fazer aquela virada de chave. Por conta daquela tristeza, por conta daquela raiva, eu consigo mudar algo dentro de mim. A Vavá, no blogzinho dela, por fazer quimioterapia e tudo, né? Quem faz quimioterapia, às vezes fica difícil o acesso. Então, tinha dias que ela ia lá, ela falava assim, ó, hoje eu ouvi falar de uma coisa que não é boa. E ela dizia, criança. Até porque a vida não é feita só de coisas boas. Hoje eu tenho que colher sangue. Minha veia não é fácil e eu não gosto, eu tenho medo de colher sangue. Mas eu tinha que colher sangue. E ela ia. E ela comemorava quando acabava de colher o sangue, depois de 3, 4 picadas que ela levava. A Vavá mostra pra gente, nessa curta história aqui com a gente, nessa vida, que essas emoções, elas perpassam pela nossa vida, elas são necessárias, mas elas não definem nossa felicidade. Ou seja, você ter um dia triste, difícil, como acontece na vida de todo mundo, não faz de você uma pessoa infeliz. Momentos tristes acontecem. Eu gosto de dizer que as emoções, elas são amorais. Imoral é o que a gente faz com elas. Elas acontecem e pronto. O que eu vou fazer com ela, aí vem a nossa ação. Né? Então, a dimensão emocional é um convite a gente abraçar de forma radical todas as nossas emoções. Sem perder tempo de querer classificar isso é bom, isso é ruim. Ela está acontecendo. E se ela está acontecendo, a maior, a maior contribuição, eu acho, da inteligência emocional, Daniel Goleman, que escreveu esse livro, Inteligência Emocional, ele traz para a gente uma dica assim, muito importante que eu digo para vocês que eu exercito e funciona, que é nomear as emoções. Está com raiva? Fala para você, eu estou com raiva. Admita que está com raiva, respire, para você não reagir à sua raiva. Porque as pessoas, ultimamente, muitas atribulações acontecem que as pessoas são tudo reativas. Nem acabou de acontecer, já estão reagindo, já não conseguem nem esperar o final da frase e já impõe o seu posicionamento naquela situação. O fato da gente nomear as emoções é um convite a gente conseguir parar um pouco antes de reagir. Né? Eu experienciei isso. Um dia eu tenho uma loja, né? E um dia eu não lembro o motivo por quê, mas quando fechou a loja, no sábado, eu trabalho na loja, e sai 3 horas da tarde, então não tinha nem almoçado, eu fico sem almoçar, vou almoçar depois das, horas da tarde, das 3 horas, e aconteceu alguma coisa que me deixou muito irritada, eu saí da loja com muita raiva. E meu marido foi gentilmente me pegar, preocupado, né, com o meu almoço. Eu entrei no carro e ele começou, esposa, vamos comer o quê? Vamos pegar um galeto, vamos passar não sei aonde, e eu tava com muita raiva. Aí eu fui, falei, vou fazer o que o Daniel Goleman falou, tá no livro. Eu virei para ele e falei assim, Pi, ó, não vamos conversar agora, não, sabe por quê? Que eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva mesmo. Vamos esperar ela passar? Pronto, ele se calou, ele veio para casa, ele arrumou o almoço, ele fez tudo, eu não falei mais nada. Sentei na mesa, comemos, aquela raiva já não existia mais. Depois eu dei risada daquilo. Eu falei, onde é que o negócio funciona? Funciona. Porque se eu não tivesse dito para ele, ó, eu tô com raiva, e se eu só reagisse a ele, perguntando, você quer galeta, você quer passar no mercado, quer comprar não sei o que lá, eu ia falar, nossa, não quero saber, agora não quero falar. Eu ia ser reativa com ele, eu poderia ter sido grossa com ele, né? Então, é esse segundinho de quando eu nomeio, eu internalizo que eu estou com raiva, é o tempo que eu preciso para eu admitir isso e entender que agora não é hora de eu falar nada. Espera. E isso não é não sentir a raiva, dá para entender, né? Isso é eu nomear que eu estou com raiva, eu reconhecer essa emoção. E isso não é ruim, lembra? Nenhuma das emoções são ruins. Não tem essa emoção positiva e negativa.
Vamos imaginar elas, na neurociência, imagina elas como neutras. E aí a valência positiva e negativa a gente dá de acordo com a nossa ação. Então a Vavá nos mostra isso. Ela viveu aqui turbilhões de emoções não boas, mas também emoções fantásticas, né? Eu pude conhecer a Vavá, eu pude fazer uma live com ela no meu ponto de felicidade. E ela é uma menina sempre muito rápida, muito dinâmica, muito inteligente nas respostas dela. Eu cheguei a ficar admirada. Chegou uma hora que eu perguntei para ela, eu falei assim, Vavá, já teve alguma pergunta que você não conseguiu responder? Aí ela falou, teve, tia. Um dia um menino na minha escola perguntou para mim, cadê meu olho? Onde estava meu olho? E aí eu não soube o que responder. Mas quando eu cheguei em casa, eu perguntei pro meu pai. Eu falei pro meu pai, pai, o José hoje me perguntou, cadê meu olho? E eu não soube o que responder. Aí meu pai falou assim para mim, olha, quem te perguntar, cadê seu olho? Você faz assim, ó, eu tirei meu olho para lavar. Então, assim, a partir disso, tia, eu não tenho mais uma resposta que eu não consiga dar, porque até do meu olho, quem perguntar, eu falo que eu tirei ele para lavar e pronto. Até porque, né, gente, só uma criança pergunta para uma criança cadê seu olho, olhando para o rostinho de uma criança dessa, né? Ou seja, isso é uma forma de driblar as dificuldades que vão aparecer, que são inerentes à vida do ser humano. Uns com mais, outros com menos, mas isso não define nossa infelicidade, por isso que a Vavá está e vai estar sempre nas minhas falas de felicidade. E no componente emocional, nos mostrando que todas essas emoções fazem parte do ser humano, todas elas têm a sua importância. Não tem boa, não tem ruim. E que a gente saiba fazer bom uso delas. Falamos aí, né, das 5 dimensões. Como eu disse no começo, elas não são separadas, elas estão todas integradas. Se eu faço um exercício, aquilo me dá um bem-estar, isso muda a minha emoção. Talvez Shahar tem uma fala interessante que ele fala assim, ó, em relação à dimensão física. O exercício físico ele é tão importante, que não deve haver desculpa para fazer ele. Aí ele fala assim, ó, você está com raiva? Faça exercício físico. Está triste? Faça exercício físico. Está angustiado? Faça exercício físico. Está cansado? Ah, estou cansado. Faça exercício físico. Porque é fato, gente. Independente do seu estado, se você fizer exercício físico, você vai voltar melhor. Você volta melhor, não tem como. E se eu faço exercício físico, eu volto melhor emocionalmente. Eu volto melhor as minhas relações com quem eu tive naquele momento. Eu volto melhor, às vezes, com a minha conexão comigo mesmo, com a minha espiritualidade. Ou seja, eu consigo mexer em todas as minhas dimensões. A gente fala de felicidade hoje como uma ciência, né? E ela é uma ciência nova, mas a felicidade é a busca do ser humano desde que o mundo existe. Aí eu trouxe aqui Aristóteles, né? Que Aristóteles todo mundo deve conhecer, é um grande filósofo grego da antiguidade aí, que já dizia, sem tecnologia nenhuma, né? Dizia que a felicidade é uma atividade, pois não está acessível para aqueles que passam a vida adormecidos. Olha aí, felicidade vem daquilo que eu disse lá no começo. Ele não está no ponto, não está no local. Não adianta esperar algo acontecer, ela não vai cair, não acontecer para você ser feliz. Ele diz que felicidade não está acessível para quem passa a vida adormecido, esperando a felicidade chegar, ou esperando algo acontecer para ser feliz. E olha que interessante, Aristóteles dizia isso, né, na época da antiguidade, sem tecnologia nenhuma, e hoje nós temos aqui Richard Davidson, um dos maiores neurocientistas do mundo, que abalou o meio científico quando ele trouxe essa conclusão. Felicidade é uma habilidade que pode ser cultivada e pode ser praticada. Olha o que Richard Davidson diz para a gente. Que felicidade é uma prática. Por isso nós estamos aqui com esse tema. Felicidade se aprende? Sim, felicidade se aprende. Se aprende, voltando no começo, primeiro sabendo que há caminhos para conhecer, e isso, e as pessoas que estão aqui se interessaram por isso, né, de conhecer, há ferramentas, há uma ciência que nos presenteia com essas ferramentas de como desenvolver, construir uma vida com mais felicidade. E isso requer prática. Então, o Richard Davis chegou a dizer, no meio de um grupo científico renomado, de alto rigor, dizer que, olha, felicidade, gente, é que nem tocar violino.
Se você nunca tocou violino, mas se for fazer um curso e você praticar, você vai aprender a tocar violino. E isso todo mundo consegue. A felicidade é do mesmo jeito. Então, o modelo Spire, ele é esse convite da gente se olhar para essas 5 dimensões e ver qual dimensão minha hoje que eu não pratiquei? Qual dimensão minha hoje que eu não fiz nada por ela? O que eu posso fazer para alavancar um pouquinho essa dimensão? Como que essa dimensão minha que está maior aqui, tá, hoje está muito aguçada, pode impactar numa outra dimensão? É o autoconhecimento, né, voltado na prática, o exercício da prática. Ciência de felicidade, algo novo. Então, existe aí uma competição muito grande de grandes cientistas que estudam o assunto, de quererem conseguir ter uma definição para a felicidade, porque não tem. Felicidade é subjetivo, ele tem um âmbito subjetivo, tem um âmbito coletivo, óbvio, mas tem um âmbito subjetivo, aonde que felicidade para mim, professora Milena, é uma coisa, felicidade para a doutora Braiânia é outra coisa, e tudo bem, né? Mas hoje, a definição mais aceita pela ciência da felicidade é essa pesquisadora da Universidade da Califórnia, professora Sônia Librovsky, onde ela diz que a felicidade é a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinada com a sensação de que a vida é boa, significativa e vale a pena. Olha que interessante que ela traz para a gente. Tem duas partes aí. Ela diz que felicidade está sim nos momentos de alegria e de contentamento, mas se combinada com a sensação do significado da vida. Olha lá a dimensão espiritual, do sentido da vida, do propósito da vida. Os momentos de contentamento, eles são preditivos de felicidade, sim, se eu tenho a percepção do que eles significam na minha vida. Então, eu vou falar por mim. Recebi 2 grandes amigas até hoje aqui na minha casa, faz 3 dias que elas estavam aqui comigo. Se eu olhar para esse momento só como uma visita, é só uma visita mais que veio para cá e veio passear na praia. Se eu olhar para isso e falar, meu Deus, como é grande o poder do amor, da amizade, que é capaz de fazer pessoas se deslocarem para virem aqui, para a gente estar junto, para a gente poder se conectar junto, lembrar de nossas histórias junto. Isso é felicidade. Se não, é só um momento, é só mais uma visita. Eu, graças a Deus, recebo muitas visitas aqui. Elas não são mais só uma visita. Elas fizeram dos meus últimos dias aqui momentos de extrema felicidade. Entendem que eu tenho que buscar sentido naquilo que me acontece? E isso é muito importante, gente, porque ó, vamos para o meio acadêmico. No meio acadêmico, a gente tem uma grande quantidade de professores, pesquisadores, né, que refletem muitas coisas, muitos assuntos, mas não praticam. Enquanto a gente tem aí uma grande porcentagem da humanidade praticando, fazendo coisas, efetivando coisas, mas não refletem o que estão fazendo. Entende que é uma via de mão dupla? O que acontece, eu tenho que olhar para aquilo com carinho, com uma percepção, com reflexão do quanto que aquilo é importante para a minha vida. Senão, fica só mais um momento. Essa mesma professora, ela trouxe essa estatística interessante, onde ela disse que a felicidade, ela tem sim um componente muito significativo, um componente genético. Então, tem pessoas que realmente elas já acordam felizes, ela tem aquela voz estridente. Você pode contar um problema para ela, mas ela tá rindo, tudo ela acha engraçado. Tem pessoas que geneticamente já são assim, tá? Mas tudo bem. 10% da felicidade está relacionada às circunstâncias. O que são as circunstâncias? Então, vamos lá. Eu costumo falar para os alunos, né? Então, tá, vocês entraram aqui na faculdade de medicina e agora, para vocês, o dia de felicidade é o dia quando vocês forem se formar. Então, essa é a circunstância. Vai ser um dia feliz? Vai. Mas vai passar, no dia seguinte passou. É muito fugaz. Vamos imaginar que você está fazendo um regime. Quero perder 5 quilos. Subir na balança. Perdi os 5 quilos, você vai ficar feliz? Vai. Vai passar? Vai. Depois você vai querer outra coisa, porque nós, seres humanos, vamos sempre estar almejando outra coisa. Então, a porcentagem relacionada à circunstância, ela é muito pequena, 10%. E a bola da vez está aí, ó, nos 40%, que está relacionado ao nosso comportamento, às nossas intenções. É como eu escolho viver os momentos da minha vida. Como eu escolho lidar com as dificuldades.
como eu escolho lidar com as perdas, como eu escolho lidar com os insucessos da vida. A forma de como eu escolho, isso modula a minha felicidade. Então, esse 50% é algo que habita em cada um de nós. E para isso eu trouxe, como eu falo que eu experiencio, né? Eu trouxe aqui uma historinha. Aí sou eu, meu marido e meu filho, na pandemia. Na pandemia que eu sou de Ribeirão Preto, né? Meu marido é de Recife. Meu marido sempre contava que, ele é de Olinda, na verdade, ele sempre contava que no carnaval, ele falava, esposa, lá no carnaval de Olinda, é tanto roubo, tanto ladrão, e de volta, chegava, voltar para casa quase de cueca, roubava tudo a gente. Então, ele era acostumado com o negócio de assalto. Eu nunca tinha sido assaltado na minha vida, né? Vim para João Pessoa, por conta do trabalho dele, e aí, no dia, na pandemia, estava andando, dando a volta aqui no quarteirão de casa com a minha cachorrinha, e passou um homem de moto e perguntou: onde fica o prédio tal, tal? Eu, muito inocente, né? Falei: acho que é vira na esquina ali, um prédio azul na esquina, tá bom. Foi embora, continuou andando a cachorrinha. Aí o homem da moto voltou, chegou pro meu marido, apontou uma árvore para ele, eu estava mais para frente um pouquinho, apontou uma árvore para ele e falou: passa as alianças. Aí meu marido já tem o traquejo, né? Virou para mim e falou: esposa, dá aliança. Eu falei: que? Dá aliança. Peguei a aliança, dei para ele, né? Nem percebi que era um assalto. O homem foi embora na moto. Ele passou, eu olhei para ele e falei assim: ele levou nossa aliança? Aí ele falou: levou. Eu falei: ele assaltou a gente? Ele falou: assaltou a gente. Eu não acredito, não. E nisso me criou uma raiva tão grande, eu não me conformava que aquele infeliz que eu tinha ensinado onde que era o prédio tinha voltado para roubar nossas alianças. E meu marido, para me acalmar, virou e falou: esposa, a gente compra outra aliança. Eu falei: mas eu não quero. Eu quero aquela aliança, a aliança que a gente comprou naquele dia, aquela aliança que foi do nosso casamento, que foi bem-vinda. Eu queria aquela aliança. E eu fiquei maldizendo aquele homem e desejando coisas horríveis para ele, com muita raiva, porque ele roubou minhas alianças. E isso, gente, durou dias, semanas. E eu me revoltei tanto que eu falei: eu não quero mais aliança, acabou, não quero, não quero. Até um dia, que aí veio os 40%, né? Que é o comportamento, que eu acordei e falei para o marido, Felipe, eu quero uma aliança. Então vamos comprar aliança. Aí fomos no centro, compramos uma aliança, mandamos fazer aliança, e no dia que a gente foi buscar, quando a gente voltou para casa, na pandemia, aí eu virei pro meu filho, né, e falei: filho, como você não existia quando a gente casou, agora você vai fazer o recasamento do papai e da mamãe, você vai casar a gente. E festejamos, dançamos, comemos pizza. E hoje eu conto essa história e me lembro desses momentos bons. O que é isso? É os 40%. É aquela capacidade que está dentro de cada um de nós de virar a chave, de tirar o pensamento da raiva do homem que roubou minha aliança e festejar aquele momento. Vocês entendem como é possível isso? Essa possibilidade habita em cada um de nós. Ou eu fico preso naquele padrão daquilo que me perturba, e aí eu volto para a neurociência que já diz para a gente que o nosso cérebro vai ficar lá, isso é automático do ser humano, vai ficar naquilo onde não está dando certo, naquilo que está faltando, naquilo que deu errado, e eu preciso fazer um esforço, usar a minha inteligência, não é isso? Para poder sair desse lugar. O meu esforço foi comemorar, a gente riu que só, dançamos, cantamos, comemos pizza, e foi uma felicidade. Então fica aí a dica da gente poder usar da forma para a nossa felicidade, esses 50%, que é um poder que habita em cada um de nós. Caminhando para o final aqui, eu trago essa frase dessa mesma professora, Sônia Librobisco, quando ela diz que buscar a felicidade dá trabalho. Mas considere que esse trabalho pela felicidade pode ser o mais gratificante da sua vida. E em relação à ciência da felicidade, eu trago a frase desse amigo também, que também é um professor da ciência da felicidade, que diz: a ciência da felicidade não muda o tabuleiro do jogo. Ou seja, os percalços, as dificuldades vão continuar existindo. Estamos aqui na Terra, somos seres humanos, mas ela muda a forma de jogar. Porque aí eu sei como meu cérebro funciona. Aí eu sei que eu tenho o poder de modular meu pensamento. Aí eu sei que ações que eu posso fazer nessas dimensões para uma alavancar a outra. O que eu posso fazer para poder melhorar meu bem-estar naquele dia? Então, a ciência da felicidade nos presenteia dessa forma. Finalizando aqui, eu trouxe aqui meu marido, meu filho e eu, na minha cachorrinha, nosso pet, para falar em nome do Instituto Lume, que é um instituto que já existe aí há 8 anos, trabalhando com a parte da medicina veterinária da forma integrativa.
Como eu disse no começo, nós somos um ser integral, não tem como separar mente, corpo, é tudo integrado. E hoje, né, agora o Instituto Lume está expandindo para a área das ciências humanas, a saúde integrativa, e eu afirmo para vocês, o bem-estar animal, um petzinho, um animal, ele é preditor de felicidade, né? E isso vem só fomentar ainda mais a importância da gente trabalhar a saúde de forma integral. Nós vamos, muito em breve, aí o Instituto vai começar a fazer, estão preparando um curso que vai acontecer em maio, vão começar a divulgarem aí. Quem se interessou por esse assunto, por esse modelo, vai ter oportunidade de conhecer de forma, né, mais completa, com mais dicas em como implementar isso em cada uma dessas dimensões, né? E nós vamos estar mostrando isso em breve e com condições especiais para todo mundo que estiver aqui nessa live, com certeza vão ter acesso de uma forma privilegiada por estarem aqui. Eu termino com essa frase: que nunca nos falte felicidade. Aí está o Instagram do meu Ponto de Felicidade, onde eu também compartilho conteúdos da ciência da felicidade, através de vídeos, de histórias dessas como eu contei, né? Coisas que eu vou vivenciando e vou postando também. Lá na linha da bio do meu estudo do Ponto de Felicidade, todo mês, está lá o de abril ainda, tem um calendário das práticas de felicidade, então eu tenho um calendário onde todos os dias tem lá uma prática para você começar a implementar no seu dia. Coisas simples, que já começa a mudar o padrão de felicidade de vocês. E o que eu desejo é isso, que nunca nos falte felicidade e que a gente deixe de esperar o que quer que seja para ser feliz e que a gente entenda que a gente pode e é possível ser feliz aqui e agora, nesse momento, né? Todos os dias. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Milena, que entrega maravilhosa de conteúdo. Eu, eu gostaria de expressar o nosso agradecimento e também que estou muito feliz de ter contato com essa ciência da felicidade, porque eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar que a felicidade era científica e que existem métodos para a gente aprender a ser feliz. Eu queria dizer que está aberta para perguntas, para que alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer uma pergunta para a professora Milena, as pessoas estão fazendo os agradecimentos aqui. E uma vez eu gostaria de compartilhar, uma vez eu ouvi uma frase dizendo que nós somos analfabetos emocionais, porque nossas gerações que nos antecedem nunca nos ensinaram a lidar com as emoções, né? Então, incluir no currículo do Instituto uma forma de pensar sobre as emoções e senti-las e digeri-las, né? Que cada pessoa possa criar sua consciência através das suas emoções, saber lidar com elas, isso é um serviço, isso é um servir. E está alinhado com o nosso propósito. Então, hoje, quando eu queria expressar aqui também, convidei os meus pais, professora Milena, para estarem aqui. Também me senti feliz, como eu conversei com o Miguel aqui da minha equipe, e o tema já trouxe felicidade, porque eu também já trouxe mais pessoas da minha família para praticar junto Que bom. conosco. Então, muito obrigada, Eu que tá? agradeço. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Se quiser, a gente vai liberar o microfone, por favor, fiquem à vontade. Alguém quer expressar algo a considerar? Além desses agradecimentos que estão aqui no chat, parabéns, 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 obrigada, a Alessandra agradece. A Elisângela, a nossa colega querida veterinária, que sempre acompanhando também o nosso trabalho, agradecendo, que gostou muito da palestra. Isso é muito importante para terapeutas, também pessoas que cuidam, abrir espaço para o autocuidado. É muito importante, esse tema é muito sério. Temos profissões aí com a veterinária também, né, professora Milena, é uma das profissões com maior índice de burnout aí de todas as profissões. Então, é muito importante esse tema que a gente vem trazendo, que é o autocuidado para os nossos colegas profissionais também. E eu gostaria de trazer essa informação para vocês também. A Renata agradecendo, gratidão. Eu acho que ninguém tem perguntas.
nós podemos encerrar. Quem quiser abrir a câmera, nós podemos fazer uma foto aqui no final, quem tiver disponível para a gente fazer um print. E aí eu gostaria de convidá-los, anunciando, logo nós vamos estar anunciando um curso com a professora Milena, onde a gente vai condensar bastante essas informações. Uhum. Olá, Uhum. obrigada. Quem quiser abrir a câmera, vamos fazer uma foto todos juntos. Quando já pode todo mundo, né? Aparecendo aqui, A galera abrindo as câmeras, olha aí, todas as atividades, que bacana. A Joana vai falar. Joana, por favor. Oi, gente, boa noite. Estão me Boa ouvindo noite. bem? Sim. Eu queria compartilhar que já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de assistir a palestra da professora Milena. Eu estou aqui em João Pessoa também. Professora, eu assisti sua palestra lá no curso da professora Liana, na UFPB. Ah, E, sim. e quando eu vi postarem no grupo que ia ter a palestra, eu quis participar de novo, porque, assim, é muito enriquecedor esse tema, é um tema que eu amo e eu quero continuar estudando. E hoje eu tenho uma startup que é a Revigoradamente, onde a gente trabalha a saúde integral para contribuir para que as pessoas previnam doenças crônicas e alívio de transtornos mentais, né? Estresse, burnout, e a gente está levando isso para dentro das empresas. E o que a gente mais percebe é exatamente como que as pessoas elas só focam no ruim, no que está ruim. E elas não conseguem enxergar que tudo tem um lado bom e que se elas focarem no bom, as coisas vão melhorar. Então, eu tenho estudado muito isso para, nas minhas ações dentro das empresas, poder levar, porque eu trabalhei por 20 anos dentro de organizações multinacionais e a gente percebe que a correria do dia a dia é como se a gente esquecesse da gente e a gente pensasse somente no resultado que a gente tem que entregar para a empresa. E a gente esquece, inclusive, do lado social. A gente só pensa em ser produtivo, 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 e esquece do lado social. E isso tem feito as pessoas adoecerem, e eu sou prova disso, porque eu desenvolvi burnout em 2019 por conta disso. Então, hoje a minha missão é compartilhar e eu já quero ficar sabendo do curso, porque eu quero muito fazer para poder contribuir. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informação, a essa ciência, a gente consegue ir passando, né, para os nossos próximos dentro de casa, e esses próximos passam para os próximos, e a gente vai propagando isso. Então, muitíssimo obrigada por esse momento e felicidade de estar aqui novamente. Que bom, que bom. Obrigada, Joana. Obrigada. Você disse uma coisa muito importante, porque a gente, todo mundo quer ter saúde, né? Estamos vivendo mais, mas queremos ter saúde, mas a gente pensa em saúde só quando a gente adoece. Saúde, as pessoas vão atrás de quê? De um médico para curar os sintomas. E, como eu falei no começo aqui, tudo vem de uma consciência. A consciência, ela é essa expansão de consciência, esse convite a entender que tem algo que pode ser feito para que eu não adoeça, né? O número de adoecimentos aí é muito grande. É muito grande. As pessoas, é alarmante, é alarmante. Se a gente não fizer algo antes, né? Para onde vai? Para onde vai? A gente vê um número, assim, nas empresas, eu também tenho feito muita fala em grandes empresas aqui, e é o que eu falo, né? Eu parabenizo que está trazendo isso para as pessoas, porque são insights muito simples. E como você disse aí, Joana, né? Tem algo que pode ser feito? Tem. O modelo Spire, ele é encantador por isso, porque se todo dia, no final do meu dia, eu pensar assim, deixa eu pensar aqui, o que eu fiz para minha dimensão espiritual hoje? E para minha relacional? E para minha emocional? Como é que tá essa? Se começar a medir isso todos os dias, eu vou começar a estar exercitando, colocando ali práticas simples, onde uma dimensão vai alavancando outra. E isso, com o tempo, vira um hábito, né? A prática se transforma num hábito, né? Então, muito bom, viu? Obrigado, viu, por estar aqui. Obrigada mesmo. E nós vamos Exato. divulgar os cursos. Ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Complementando aqui uma leitura da Simone, que escreveu: que sensacional essa troca, o mercado precisa muito disso. Infelizmente, a cultura é para remediar, nós precisamos lançar a semente da integrativa, da prevenção, por onde passamos. Isso mesmo, pessoal. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer por ter aberto esse espaço para a gente estar falando de felicidade, de levar adiante essa semente que a gente planta, para que nossos corações floresçam e a partir dos nossos corações as pessoas notem a mudança na nossa vida e a gente possa levar adiante
todo esse conteúdo para muitos lugares, muitos rincões do planeta todo. Tá É bom? isso Muito aí. obrigada, professora Milena. Eu que Vamos dar agradeço. Eu agradeço, uma boa noite para todos. E assim, que cada um de nós aqui presentes seja isso, né? Essa sementinha para ir falando, divulgando e compartilhando um pouquinho do que aprendeu aqui. Se achou interessante, compartilhe, né? Logo, logo vai começar a divulgação do curso, e é um curso que realmente, quando a gente vai praticando, ele modifica, gente. Eu posso falar porque eu faço, eu experiencio, ele modifica a nossa forma. Eu tenho um aluno que fala assim, ó. Professora, depois do curso, eu não fiz nada de tão especial, mas mudou tudo minha vida, sabe? Mudou por quê? Porque começou a olhar de forma diferente para as coisas, né? E a gente começa a dar valores a outras coisas, começa a agir de outra forma, de forma simples, acessível para todo mundo. Então, o convite está feito aí, que a gente se encontra em breve no curso. certo. Obrigada, professora Milena, mais uma vez. Obrigada a cada uma. Boa noite de descanso e até breve. Que Boa Deus noite. Fique com Deus. fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.